Na semana passada, o presidente Jair Bolsonaro visitou os Estados Unidos com alguns ministros brasileiros, entre eles a Tereza Cristina, do Ministério da Agricultura. Após reunião com Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, o governo americano divulgou um comunicado informando que concordou em dar novos passos no sentido de liberar a compra de carne in natura exportada. Uma visita técnica do Serviço de Inspeção e Segurança Alimentar do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos será realizada para auditar o sistema de inspeção de carne bovina do Brasil, assim que o governo brasileiro tiver fornecida a documentação de segurança alimentar. Essa semana deverá ser definida a data dessa missão pelo governo americano. Para falar sobre os impactos que essa abertura vai trazer ao Brasil, recebemos agora em nossos estúdios o analista de agronegócio João Pedro Cotidias. Bom dia. A grande questão é o seguinte, eu acho que o Brasil está distorcendo o processo. Os Estados Unidos é um parceiro nosso, é o segundo parceiro comercial do Brasil. A exportação de carne bovina para os Estados Unidos, se acontecer de carne in natura, vai ser alguma coisa por volta de 25 a 30 mil toneladas por ano. Carne barata, carne industrial para ser usada no processo industrial. Em compensação, a China, ela importa do Brasil 30 vezes mais do que essas 25 mil que nós estamos brigando com os Estados Unidos. A grande questão nessa visita do Jair Bolsonaro aos Estados Unidos é que o americano é o concorrente natural do Brasil no mercado de grãos, no mercado de commodities agrícolas. Concorre na soja, concorre no milho, concorre no algodão, concorre nas carnes de frango, de suíno, carne bovina. O americano exporta cortes de traseiro e importa carne industrial. Ou seja, não nos iludamos que vai conseguir muita coisa com os Estados Unidos nessa área. E o Trump é um cara extremamente egoísta, ele briga só pelo lado dele, ele não vai repartir com o Brasil alguma coisa positiva nesse aspecto. Agora, o grande erro da política externa brasileira é a maluquice desse ministro das Relações Exteriores, o seu Ernesto, um burocrata federal, acostumado a ganhar seus 30, 40 mil reais por mês, que não sabe, faça sol, faça chuva, falando mal da China. A China é o grande parceiro, é o grande comprador de produtos brasileiros. Eu duvido que esse seu Ernesto falou algum dia com um produtor de soja, perguntando para ele se é bom falar mal da China. Não é bom falar mal da China, não. E outra coisa, acabar com esse mito de que nós vamos vender a alma. O mercado mundial não se compra nem se vende alma. Se compra soja, carne bovina, petróleo, celulose. Ou seja, por que o Brasil vende? Não é porque nós estamos vendendo a nossa alma, ao contrário, nós vendemos porque nós temos produtos bons, somos confiáveis no mercado internacional, nós garantimos nossos compromissos, os navios cheios carregam, produto de boa qualidade. A China compra por causa disso, não é porque vai comprar, vai querendo comprar a nossa alma, como você chegou a falar aqui no Brasil. Isso é um absurdo. O seu Ernesto, agora um dia desses, falando, aí não é ele pode até pensar isso, mas tem que ficar quieto, é a opinião dele. A hora que ele fala, ninguém coloca o embaixador Ernesto, coloca o ministro das Relações Exteriores do Brasil falando mal da China. Para que isso? Qual é a vantagem que o Brasil leva nessa brincadeira? O que está acontecendo hoje? Em novembro, veio uma missão chinesa para o Brasil. Na ideia, eles visitaram 12 frigoríficos brasileiros e poderiam homologar até 55 frigoríficos que estavam pré-homologados lá na China para exportar carne bovina, carne suína, carne de frango, que eles precisam, em função especialmente dessa questão da peste suína africana que está ocorrendo na China nesse momento. O que acontece? Estava mais ou menos certo que haveria uma homologação de pelo menos mais 14 frigoríficos para a carne bovina e mais uns 30, 35 para outras carnes. A semana passada saiu uma matéria dizendo que os chineses pararam com o processo, que eles querem rever o processo. É lógico que vai acontecer isso. Olha, você como produtor, um fornecedor que fala mal de você, você vai comprar dele? Você vai ter interesse em negociar com ele? É uma coisa do Brasil. Nós estamos falando, o nosso ministro das Relações Exteriores, um burocrata, falando mal da China. Para que isso? Qual é a vantagem que o Brasil leva nessa brincadeira? Eu acho que isso aqui os caras deveriam pensar. Esses generais que fazem parte da equipe do governo,
esse conselho lá, tinha que chamar esses caras e falar, vamos botar a ordem no galinheiro, ou seja, para de falar essas besteiras. Não há razão nenhuma de fazer isso. Brasil e China têm economias complementares. A hora que a China vende para nós aparelho de tomografia, placas fotovoltaicas e celulares, ela não vai. O chinês não vende arma para o Brasil, ele vende porque eles têm produtos que são baratos, são produtos bons e que nós precisamos desses produtos. Só um exemplo, a tomografia, aparelhos de tomografia, há 20 anos atrás, quem tinha no Brasil esses aparelhos eram poucos hospitais caros que atendiam uma elite do Brasil. Hoje se democratizou, qualquer cidade do Brasil você tem esses aparelhos. Por quê? Porque o chinês entrou no mercado e fez um preço bastante razoável que permitiu a compra dele. Mesma coisa a placa fotovoltaica, olha o preço das placas fotovoltaicas, despencou nos últimos 10 anos. É uma energia limpa que o Brasil tem que usar, que é a energia solar. Ou seja, nós temos muito a ver com a China. Outra coisa também da política externa, esse absurdo de querer passar a embaixada do Brasil para Tel Aviv. Isso aí só os Estados Unidos fez e um outro país fez. O resto ninguém mais fez. Para quê? Para arrumar confusão com os árabes, de graça? O Brasil tem um bom relacionamento com Israel. No documento que deu origem ao Estado de Israel, tem um brasileiro assinando, Oswaldo Aranha, na época era secretário-geral da ONU. Ou seja, o Brasil sempre teve um bom relacionamento com Israel. Agora, para que essa confusão de transferir a embaixada? Para comprar briga com os árabes, que nos compram carne, compram soja, compram alimentos, compram uma série de produtos do Brasil? Não tem lógica essas coisas. O governo tem que ser pragmático. Ele foi pragmático nos Estados Unidos com o negócio de dispensar o visto dos turistas americanos? Foi. O americano não vai vir para cá, não vai ficar aqui no Brasil. Ele vem para cá aproveitar as praias do Brasil, o Pantanal, a Amazônia, etc. E volta para os Estados Unidos. E não dá para ter, não nos iludamos que vai conseguir dispensar o visto dos brasileiros lá nos Estados Unidos. Por quê? Porque nós temos 36, 38 milhões de brasileiros que estão subempregados ou desempregados. Tu acha que a hora que dispensasse esse visto não haveria uma ida em massa à procura de trabalho nos Estados Unidos? Claro que haveria. Nós temos que ser realistas. O Brasil está passando uma situação muito difícil. Com a China, nós temos que ter inveja da China, isso sim, inveja. Por quê? Porque a China tem uma carga tributária de 16% e fornece educação, fornece estrutura logística, fornece saúde, fornece tudo, fornece da melhor maneira possível para a sua população. Ela trouxe 750 milhões de chineses que viviam abaixo da linha da pobreza para ter condições de vida hoje. 750 milhões, 3 vezes a população, mais que 3 vezes a população brasileira. Isso, na China, uma ferrovia, eles constroem em 5 anos. Aqui no Brasil, uma ferrovia, começou lá no Sarney, a Norte Sul, lá no Sarney, há 32 anos atrás e até hoje não funciona. Esperamos que esse ano, a hora que passar para a área privada, ela funcione. Na China, tem corrupção? Claro que tem. Mas se pegar, bota uma bala na nuca do cara e tira os órgãos que prestam, fígado, coração, para transplante, etc. Aqui no Brasil? Aqui no Brasil não, só vai para a cadeia depois do segundo grau, da segunda instância, aí os advogados se deitam e rolam, muitos crimes prescrevem pelo tempo que demora. Só na casa das ferrovias, por exemplo, vamos falar, exemplo, Norte-Sul, que vai ser agora privatizado, que começou no governo Sarney. O presidente da Norte-Sul, ele foi para a cadeia, porque está corrupção confirmada. Hoje, ele não está na cadeia, ele está curtindo o dinheiro que ele conseguiu de maneira não muito ortodoxa, vamos falar assim. Se fosse na China, ele estava numa bala, estava comendo braquiária pela raiz, ou seja, já tinha botado uma bala na nuca dele. Então, a China, ela é extremamente eficiente. Eu nunca vi um dirigente chinês falar mal do Brasil. Ao contrário, só vi falar bem. O Xi Jinping, o grande chefe da China, falou o ano passado, numa entrevista lá, que adorava a carne bovina brasileira. Ninguém pagou merchandising para ele, ninguém pagou cachê para ele. Ele falou de forma espontânea. Então, a nossa política externa tem que ser pragmática, não procurar chifre em cabeça de égua. Tem que se trabalhar. E o Brasil é um país que se dá bem com todo mundo. Para que criar atrito? Qual é a vantagem que nós leva? Então, senhor Ernesto, quando for falar bobagem, lembra aquele ditado que Deus deu 2 orelhas e uma boca para escutar mais do que falar e não dar bom dia para cavalo.